Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para responder a mais uma pergunta. Existem fantasmas? Beleza, pergunta, existem fantasmas? Bem, a posição que eu vou dar é a posição da Bíblia. Então, se você acredita na Cabala, é melhor você ir procurar outra coisa. Se você só acredita na ciência, melhor você sair logo. Agora, se você acredita na Bíblia, ou pelo menos quer ter uma outra posição, fique aqui que nós vamos já conversar. Antes, eu quero beijar esse livro agora aqui de Fernando Sabino, O Encontro Marcado, porque aqui o saber não ocupa lugar. Aqui nós temos Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, clique aí, participe, dê sua sugestão, comente, critique, com moderação, né? E ative o sininho, e assim que eu gravar um vídeo, você vai estar sendo alertado. Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia fala em Eclesiastes 12:7 que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Nós temos também Hebreus 9:27, que diz: aos homens extraordinários morrer uma só vez, depois disto o juízo. E Jó 7:9, né? Vamos ler lá Jó 7:9. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí, Jó 7:9. Jó 7:9. Jó 7:9. Não marquei, então aguente aí, tenha paciência, porque se você gostou, se você achou interessante, você vai ter respostas. Jó 7:9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Então, primeiramente, a posição da Bíblia é que se os fantasmas existem, primeiro vamos por o método da exclusão. Se fantasmas existem, não são pessoas, tá? Não são pessoas que vêm do outro mundo, não são pessoas que vêm depois da morte, não são pessoas que vêm puxar nossa perna de noite quando está dormindo, não é nada disso. Porque aqueles que morrem não voltam mais para cá. Eles vão para um outro plano, para um outro local, um local espiritual, e eles vão ficar lá, tá? Bem, superando isso, nessas três bases bíblicas, tem mais, mas essas três eu acho que é suficiente, né? Vamos para o que pode acontecer, porque na realidade as coisas acontecem, né? As pessoas dão o nome de fantasmas, mas as coisas acontecem, embora no final eu vou dar minha posição, né, definitiva. Mas essas aparições que acontecem, já eliminamos que não são pessoas, tá? A posição novamente é da Bíblia, é a palavra de Deus. Não são pessoas. Ora, se não são pessoas é o quê? Invenção, né? Invenção. Muitas pessoas inventam. Impressionante como tem pessoas que amam mentir. Tem pessoas que sentem um grande prazer em mentir, enganar os outros, em contar histórias irreais, fantasiosas, né? Bem alegóricas. Existe isso. E inclusive no meio dos pentecostais existe isso também. Às vezes não aconteceu nada, a pessoa inventa. Então é muito importante saber separar o joio do trigo, tá? Então, eliminamos a questão da pessoa, não são pessoas. Eliminamos essa, que é uma mentira, porque é uma invenção, né? Pode ser distúrbio mental também. Quem tem um certo distúrbio mental, eu não estou chamando ninguém de doido. Pode ser qualquer deficiência no cérebro. Nós podemos ver algumas coisas. Por exemplo, eu cheguei a tratar de uma pessoa, embora bem rápido, poucos dias, ela estava ouvindo vozes. Então, eu pensei que era demônio, né? Como um bom pentecostal que eu sou, eu pensei logo que era demônio. Mas eu fui orar, fui jejuar, fui buscar a Deus e fui fazer alguns testes também. Bem, depois não vou contar a história toda, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas o fato é o seguinte, é que eu cheguei numa conclusão, não era demônio. Por várias questões que eu não vou contar aqui, não era demônio. E eu solicitei ela para ela ir num psiquiatra fazer
um diagnóstico, mas ela disse que não ia porque as pessoas estavam falando no vídeo dela que iam pegar ela, e isso já vai mais de 5 anos que as pessoas vão pegar ela, e eu sempre dizendo, elas nunca vão pegar você, elas nunca vão pegar você. Mas isso era criado no cérebro dela, essa voz era criada no cérebro dela por algum defeito, algum distúrbio, né? E isso pode acontecer com outras doenças. Só dei um exemplo aqui rápido. Então, pode ser distúrbio. Alguém drogado pode ver coisas. O meu amigo que chegou a morar em São Paulo, ele era torcedor do 15 de Jaú. Não sei nem se existe mais esse time lá em São Paulo, mas ele era um time bom, esse time. Na década de 80 ele era um time muito bom. E ele tinha um leão, né, na bandeira dele, no slogan dele, nas suas alegorias lá. Então, ele tomou chá de papoula, que é uma droga forte, e quando ele estava deitado na cama, ele viu o leão sair de dentro e correr atrás dele. Ele saiu correndo e o leão atrás dele. Não era verdade aquilo, porque era uma alucinação narcótica, né? Vindo vindo da droga, né? Vindo da droga. Então, repetindo, não são seres humanos, pode ser invenção, pode ser um distúrbio mental, pode ser drogas, agora pode ser demônios também. E aqui que eu fico, e aqui que a minha, se eu acredito em fantasma, reais, porque eles são reais, os demônios são demônios, tá? São demônios. Imagine só, nós hoje acreditamos em alguns fantasmas vindo de outro mundo, não sei o que, tirando o demônio de lado. Imagine na época em que a ciência não tinha avançado, né? Não se sabia muita coisa sobre a mente. Você vê, por exemplo, essa palavra fantasma, ela em algumas traduções ela aparece. Por exemplo, nós vamos ver aqui Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. Vamos ler lá para você ter uma ideia. Mateus 14, 26. Vamos ver aqui. Não marquei nada, né? Porque eu estou gravando 2 vídeos hoje. E os discípulos, ao verem no andado sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eles acreditaram que era um fantasma, tá? Eles acreditavam em fantasmas, os discípulos. Eles não pegaram essa aula. Claro que depois eles não acreditaram mais, né? Depois que eles foram cheios do Espírito e tudo mais, eles não acreditaram mais. Mas até aqui eles acreditavam em fantasma, e na realidade não era fantasma, era apenas o vulto do próprio Senhor Jesus, a sombra do Só Senhor e aquela aparição, né? Do vindo, né? Eu acredito que seja demônios, embora eles acreditarem em fantasma, que os discípulos, eu acredito que sejam demônios, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 11, 14 que o diabo se transforma, até em anjo de luz. Então ele se transforma. Ele pode tomar outras formas simplesmente para querer amedrontar uma pessoa, para querer espantar de um determinado lugar. Isso acontece muito nas casas, demônios que querem bagunçar a casa e ficam fazendo arruaça mesmo. E muitas vezes eles têm alguma legalidade na casa, né? Eu estive vendo aqueles seriados no Discovery, né? E é batata, irmãos, é batata. É só analisar o caso e você vê que são demônios, aquele de casa que derruba coisa, que você coloca a câmera para filmar, batata, são demônios, né? Essa é a minha posição, que estou mostrando aqui a posição da Bíblia, tá? Mas existe também, vamos ler lá, Isaías 34, 14, Isaías 34, 14, Isaías 34, 14, segure aí, porque nós estamos ainda falando sobre fantasmas, que eu acredito agora que são demônios, né? Esses fantasmas, alguns, 34, 14, Isaías 34, 14, ele diz assim: as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Essa palavra fantasma aqui em Isaías, ela é Lilith, né? Então, é um demônio na tradução é um demônio, né?
Então veja que nesse caso aqui a Bíblia já está ficando mais perto daquilo que eu acredito, que sejam demônios disfarçados de outros seres para amedrontar as pessoas, para colocar medo, para expulsar e tal. Tá? Nós também temos, que é o mais assim, que não tem a palavra fantasma na Bíblia, não tem a palavra, mas desde a primeira vez que eu li esse versículo aqui, eu acreditei que era um demônio. Claro que não está bem claro no texto se é um demônio ou é um anjo. Não está bem claro, tá? Isso ainda é um objeto de estudo. Mas, pela primeira característica que diz que ele é um vulto, que causou arrepio, a gente pensa que seja um demônio. Vamos ler lá a palavra do Todo-Poderoso, o que interessa é a palavra dele. Jó capítulo 4. Jó capítulo 4. Olha lá, Jó capítulo 4. Primeira vez que eu li esse versículo, irmãos. Jó capítulo 4, versículo 15. Versículo 15 diz assim: então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos de meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante de mim. Houve silêncio e ouvi uma voz. Bem, eu não vou afirmar que era um demônio, tá? Eu vou... A primeira impressão que tem é que seja um demônio. Mas pode ser que seja um anjo pelo restante do versículo. Dá a entender. Mas aqui a situação é a seguinte, né? Um vulto, ele pode também de repente ser algo espiritual. Então, pode ser algo espiritual também. De repente eu vejo um anjo, um vulto do anjo, eu posso pensar. Então, pode ser algo espiritual, que não seja um demônio também, tá? Esse versículo ele abre margem para isso. Então, traduzindo tudo que nós falamos aqui, a Bíblia fala de que pessoas, para quem acredita que os fantasmas são pessoas, essa possibilidade está totalmente descartada segundo a Bíblia, tá? A questão extra-bíblia que pode ser um engano, como nós já vimos, pode ser um distúrbio mental, pode ser drogas, ou pode ser demônios, ou alguma coisa no mundo espiritual. Pode ser demônio, mais precisamente demônios, porque demônios é que gostam de colocar medo. Demônios é que gostam de vir com corpos diferenciados. Agora, quando houver alguma coisa comigo ou com alguém que vem se aconselhar comigo, eu preciso fazer um levantamento completo. Eu preciso fazer um acompanhamento para dizer o que é e o que não é. Tá? Aí você pergunta, mas lá em Samuel teve um caso de demônio. Isso aí é outro vídeo. Tá? Espero ter esclarecido. Tchau!